Oi, mulher de fé, que bom que você tá aqui hoje. Meu nome é Andressa, esse é o meu canal Diário com Fé. Eu quero compartilhar com vocês algumas das minhas experiências que eu tenho tido com o Espírito Santo. E, aliás, esse canal foi direcionamento do Espírito Santo. Eu quero compartilhar com vocês uma situação, uma palavra. Eu tenho passado por muitas batalhas, principalmente na mente. Onde eu tenho sentido opressão, até mesmo para orar, para ler, né? Todas as vezes que eu ia ler a palavra eu não conseguia. A minha rotina é sempre muito corrida, porque filho, eu estudo à distância, e aí quero empreender, e aí vai virando aquela bola de neve, né? E aí no dia a dia, às vezes a gente fica perdida, fala assim, meu Deus, como que eu vou dar conta de tudo isso? E aí eu falei assim, a minha vida espiritual é muito importante. A minha mente estava ficando tão agitada que eu não estava conseguindo dar conta de mim mesmo. E aí eu parei para pensar e falei assim, eu preciso me posicionar, né? E aí Deus vem falando comigo ao longo do tempo, né? Indiretamente, através da palavra, de louvores, de pregações, porque esse momento da minha vida Deus ficou em silêncio, né? E aí, qual que é o problema de nós, seres humanos? O silêncio de Deus dói, mas faz necessário, porque Ele confia e acredita no nosso potencial, Ele quer nos desenvolver. E aí, eu tava com muita dificuldade de orar. E aí eu falei assim, Espírito Santo me ajuda, Deus me ajuda, eu preciso me posicionar. Não é possível que isso não dê certo, aquilo não dê certo. Eu não estou me sentindo bem espiritualmente. Eu preciso, né? Eu preciso me mexer. E eu tinha muito comigo que eu tinha que ser perfeita, sabe? Se eu não orasse daquela maneira, se eu não fizesse assim, dessa maneira, né? E aquelas práticas religiosas que a gente tem, rituais, vamos dizer, seguir um passo a passo. E aí Deus não quer que a gente fique engessado nisso. Ele quer um coração contrito, um coração sincero. E aí eu falei, Senhor, me dá uma estratégia. Eu preciso me levantar. Foi quando eu peguei a minha agenda, peguei a minha Bíblia, fiz uma oração e aí eu falei, eu vou começar a orar em voz alta na minha casa, porque eu não aceito isso. E aí eu comecei a orar, levantava as mãos, orava o Salmo 91, né? Comecei a orar, declarar sobre a minha casa, que minha casa é território santo do Senhor, né? E nisso, de uns 10 dias, fui fazendo desta maneira. E aí, meditando na palavra, eu falei, Senhor, eu vou prosseguir fazendo a leitura da Bíblia. Aí eu lendo Mateus 5, tem aquela palavra que fala sobre o sal da terra, de sermos o sal da terra. E aí eu falei, Espírito Santo, me ajuda a compreender o que o Senhor quer falar comigo e o que eu posso aplicar na minha vida essa palavra, né? E aí eu lavando a louça e tal, e aí o Espírito Santo falou sobre equilíbrio. Ai, irmãs, que maravilhoso. Teve uma hora que eu senti, o próprio Espírito Santo eu senti, me deu até vontade de chorar. Eu senti o Espírito Santo falando comigo. E tem uma situação aqui em casa que o meu filho do meio, Isaac, ele é bem agitado. Ele é uma criança muito inteligente, mas ele é bem agitado. E aí, às vezes eu sou enérgica com ele, às vezes até cedo no falar. E nesse dia ele pediu algo, eu disse não. Então ele foi bem enérgico comigo. E aí na hora o Espírito Santo falou comigo. Equilíbrio. E aí a gente tem que colocar em prática aquilo que o Espírito Santo ministra. E eu, entendi, falei mais tranquila com ele. Sabe? E aí o Espírito Santo vem me dando sabedoria no falar, em como agir. Até aquela agitação que eu tava dentro de mim, sabe? Sabe aquela agitação que você não consegue organizar os seus pensamentos? Pois é, eu tenho sentido paz dentro de mim, paz. Inclusive, para estar gravando esse vídeo aqui e ter feito esse canal, eu pedi muitas confirmações para o Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, eu não sei o que eu vou falar, eu não sei o que falar. Aí me lembrei e veio aquela palavra de Moisés, que ele disse, Senhor, eu não sei falar. E aí ele falou, eu coloco as palavras na sua boca, né? Então, e daí eu prossegui. E eu estou aqui hoje para falar para vocês, mulheres, mães, empreendedoras, mulheres que estão cansadas, que não conseguem orar, que não conseguem buscar, sabe, que tem uma dificuldade de entender, ou de repente de ouvir a voz do Espírito Santo. Eu estou lendo o livro, que ele tá até aqui, tá? Ele se chama Bom Dia Espírito Santo, do Ben Henry.
esse livro, ele está sendo um divisor de águas na minha vida. Maravilhoso, maravilhoso. Então, aqui nesse livro, até mesmo, só um pedacinho, Benny, ele conta a trajetória da vida dele, de como ele se aproximou do Espírito Santo, né? A comunhão que ele tem com o Espírito Santo. E aí eu fiquei pensando comigo, logo na minha conversão de início, eu me relacionava muito bem com o Espírito Santo. Depois parece que eu fui deixando ele de lado, sabe? De castigo. E só procurava ele só quando a gente sente a presença de Deus ou fala em línguas, e não é sobre isso. Quando Jesus partiu, ele deixou o Espírito Santo para nos direcionar, nos consolar, nos fortalecer. Então, em tudo. Então, desde quando eu comecei a ler esse livro, eu acordo e falo, bom dia, Espírito Santo. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu falo com ele. Mesmo que eu não vejo, eu sinto. Quando eu vou orar, eu sinto também. E eu entendi que buscar Deus não é só sobre sentir, é sobre fazer. E todos os dias, tem dia que eu não tô bem, eu falo, meu Deus do céu, Senhor, não sei o que eu vou falar, Senhor. Mas eu tô ali. E eu tenho sentido essa diferença na minha vida, sabe? E muitas das vezes eu comecei a procrastinar, deixei de viver algumas coisas que o Senhor havia me prometido por achar que eu não era capaz. Eu falo, meu Deus, como que eu vou fazer isso, sendo que eu não consigo? Eu sempre com aqueles pensamentos comecei a orar nesse sentido. E aí eu comecei a declarar a palavra, sabe? Lavando a louça, eu falei, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu estou debaixo de uma palavra. Irmãs, eu vou falar para vocês. Faz toda a diferença você declarar a palavra, sabe? Então, eu quero chegar nesse ponto-chave aqui para não estender muito esse vídeo, mas para falar algo bem específico. Antes de Deus te dar a estratégia, Ele vai te dar o equilíbrio. Pois é, meu irmão. Para que Ele te dê estratégia, precisa ter equilíbrio emocional, né? Um equilíbrio nas suas emoções, porque as nossas emoções não podem nos dominar. Aí eu me lembro da estratégia, que é a palavra de Josué, quando estava para derrubar Jericó, o Senhor deu uma estratégia para ele, né? E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração, para cada situação uma estratégia diferente. Então a minha estratégia por esses dias na minha casa foi orar de voz, né? Orar alto, com as mãos levantadas e declarando sobre a minha casa. O ambiente espiritual na minha casa mudou. Até eu senti, eu mudei. A minha casa, tudo assim, é surreal. E eu não tô falando isso para impressionar ninguém, não. Mas de verdade, mudou muita coisa mesmo. E aí, o Espírito Santo, ele vai dando a estratégia, sabe? Mas ele me trouxe o equilíbrio. E essa palavra sobre o equilíbrio, que o sal, ele tem um equilíbrio. Lá em Mateus 5 fala, né? Que somos o sal da terra. Então, o sal, ele não pode ser nem muito e nem menos. Ele precisa estar em equilíbrio. E aí, o Espírito Santo foi ministrar algo bem importante no meu coração. Então, peraí. Qual que eram os problemas que eu estava trazendo em oração? Eu não consigo focar em estudar. Eu não consigo focar em tempo de qualidade com os... E aí, eu fiquei pensando, e não é que é verdade? E aí, eu falei, Senhor, me traz esse equilíbrio. Né? E aí as coisas vão fluindo, assim, surreal, as coisas vão fluindo. Inclusive eu estou aqui hoje gravando esse vídeo, né? Administrando o tempo, ouvindo o Espírito Santo, deixando ele me conduzir, né? Porque nós não podemos nada sem ele. Então o que eu quero dizer para você, antes da estratégia vem o equilíbrio. Então se você está pedindo sinal para Deus, pedindo resposta para o Senhor, se separe no lugar. Fique em silêncio é muito importante, escute a voz dele. Nem sempre quando você for ler a palavra, de imediato ele vai revelar para você ali o que quer dizer. Às vezes no seu dia a dia, no seu trabalho, na condução, o lavando a louça, ele vai se revelar e vai te dizer. E outra lição, ele sempre vai te revelar aquilo que é para você colocar em prática na sua vida. Amém? Então essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, equilíbrio e estratégia. E consequentemente, né? A gente alcança aquilo que a gente almeja, mas antes de alcançar aquilo que a gente almeja, é claro que esteja, né, na vontade de Deus, ele primeiro precisa nos preparar. A gente precisa ter essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, né? E aí ele traz a estratégia e a gente executa. Amém? Eu creio que essa palavra falou, né, com vocês, né? Então, se você sentir, compartilhe, se inscreva no canal, tá bom? E comente. Eu não estou cansada, eu vou vencer com o Espírito Santo. Amém? Tchau, até o próximo vídeo.